Olá pessoal, tudo bem? Que alegria ter você aqui hoje no nosso 28º episódio. Chegamos até aqui tão longe, né? E é um prazer ter você aqui. Quero desde já te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os assuntos que a gente traz aqui. Hoje eu estou com 3 convidados aqui. O Leandro já não é mais convidado, né? O Leandro já é meu amigo já. Quero apresentar para vocês Leandro Vieira, nosso Jiu-Jitsu com propósito, que todo mundo já conhece, né, Leandro? Tanto que eu falo de você, você fala de mim, daí todo mundo já conhece a gente. Um fala bem do outro sempre, né? Sempre, É né? A isso. gente está unido pela mesma causa e pelo mesmo propósito. Eu quero apresentar para vocês o Fabrício, do Instituto Edificando Vidas. Edificando Vidas. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado pelo convite. Que seja uma conversa agradável e produtiva para nós. Quero apresentar para vocês também a Marina, ela é fonoaudióloga, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigado vocês por terem aceito. Que o Leandro fez essa ponte aí, porque ela eu já conhecia, porque os meus filhos passaram com ela lá no Ser Mais, na Policlínica. O Fabrício eu não conhecia, só conhecia o Instituto, já tinha ouvido falar, o Leandro já tinha falado para mim. E hoje a gente vai trazer bastante assunto aqui que eu acho importante. Mas, assim, não importante, aquele importante básico, assim, Leandro. Eu acho importantíssimo. A gente vai falar sobre as políticas públicas um pouco, né, Leandro? A gente vai falar um pouco sobre o autismo, as suas agressividades, né? Que isso hoje está muito presente. Queria que tu começasse um pouco, Leandro. Puxa hoje esse podcast aí, esse 28º episódio aí. Puxa aí que tu já é de casa já. Então, vamos lá. Primeiro, bem-vindos os convidados novamente aí. Obrigado. Né? Obrigado por ter aceito o convite. A Gabi por abrir espaço para a gente. Sempre, né? Falar sobre temas muito importantes. E já entrando num tema bem polêmico que tem acontecido aí nas redes sociais, tem sido divulgado, que é a questão dos protocolos de gestão, de gerenciamento, manejo comportamental quando o autista entra em crise. Nós tivemos há 2 semanas atrás uma reportagem extensa no Fantástico e foi dito que não havia um documento nacional a respeito disso, de como o professor, de como o terapeuta deveria se comportar diante de uma crise de uma pessoa autista, né? E não é verdade, existe um documento. Esse documento é de 2022, é do Ministério da Saúde, né? E foi elaborado em conjunto pelas secretarias de atenção especializada à saúde, né? E fala exatamente assim, ó, chama-se a Portaria Conjunta número 7, de 12 de abril de 2022. E aprovou o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo. Então, primeiro que é interessante ver, nem sempre a informação que a gente recebe, né, na mídia especializada, ela traz tudo aquilo que a nossa legislação prevê. Então, o Brasil tem sim esse protocolo desde 2022 e ele trata tanto da intervenção não medicamentosa quanto da medicamentosa. Então, todos os profissionais que trabalham com o autista, criança, adolescente ou até o adulto autista, eles devem seguir esse protocolo quando há uma manifestação de crise. O que é importante entender? O que é crise? O que é birra? Né? Porque quando se trata de criança e adolescente, principalmente, muitas vezes eu posso confundir se eu não entendi, se eu não estudei, e aí o slogan aqui do podcast sempre lembra isso, né? Eu preciso conhecer para poder cuidar, né? A birra, ela se caracteriza, dá para identificar facilmente quando a criança ela alcança aquilo que ela quer, o tangível, ou se ela não quer, né, tá com comportamento de fuga, realizar, ela para na hora, se ela for atendida. Mas a crise já não. A crise ela pode até arremessar, por exemplo, longe um objeto de apego, algo que ela gosta muito e ela vai arremessar longe. Então, a escalada dessa crise é que é a grande diferença, né? Uma criança autista, quando ela inicia o processo de crise, dificilmente, se ela não for levada para um ambiente seguro, para um ambiente calmo, né? For eliminado da presença dela aquele antecedente, aquele
fato, uma luz, ou um som, ou alguma presença de alguém que desencadeou esse comportamento, se eu não remover isso daquele ambiente, dificilmente ela vai melhorar o comportamento. Ela vai só piorar. E aí, para isso, a gente sempre trabalha dessa maneira, né? Como antecedente sempre, entendendo, fazendo entrevista com as famílias, entendendo quando essa criança em casa ela entra em comportamento disruptivo, né? Para evitar que isso aconteça. E depois nós temos também o PCM, né? Que é um documento internacional de ABA, né? Que é a segunda etapa, além da prevenção, é o redirecionamento dessa crise. Então, existem estratégias que a gente pode adotar, né? Por exemplo, alguém que está se autolesionando ou sendo agressivo com o outro. Como eu posso desenvolver estratégias? Tem uma norte-americana, ela desenvolveu a estratégia da Safe Hands. Eu vi sim. Viu? Safe Hands, ela desenvolveu... Quando a criança está bem, o adolescente está bem, ela ensina, quando você se desregular e quiser bater em alguém ou agredir a ti mesmo, junte as mãos. E as mãos seguras. Né? Posso aproveitar teu gancho? Vamos falar sobre a comunicação, porque aí... Porque a crise, na verdade, é a falta de comunicação, é o que a criança não conseguiu comunicar naquele momento que gera a crise, né? Então, a gente conhecendo a criança, conhecendo a família, a gente consegue lidar com a previsibilidade. Por quê? Porque a gente vai ver qual o gatilho desse comportamento. Entendendo os gatilhos, né? Porque às vezes não é só um gatilho, os gatilhos a gente vai conseguir trabalhar esse comportamento através da ciência ABA, né? Então, com essa previsibilidade, eu vou conseguir anteceder, não vou evitar a crise, não tem como, mas nós temos que desligar essas crises. Desligar parece um termo, assim, estranho, mas é o turn on, turn off, que é mais ou menos isso que o Leandro falou, que eu vou desligar o comportamento no momento da crise. Eu vou retirar do ambiente aquilo que gerou a crise e vou inserir algo que é atrativo para a criança, geralmente um hiperfoco dela, algo que ela gosta de fazer. Tem criança que gosta de bater perna, vamos bater perna. Mas como é que eu vou fazer isso na escola? Tira de sala de aula. A criança quer ir para o parque? Mas toda vez que a criança entrar numa crise eu vou tirar de sala de aula? No início, para treinar, sim, né? No início, sim, porque não tem como trabalhar uma crise dentro de um ambiente com 30 crianças junto, né? Então, vamos lá. Retira de sala de aula, a criança volta no parque, regula, volta. Se eu conseguir 10 minutos de atenção dessa criança que entra em 40 crises numa manhã, já é um início para ir desligando esses comportamentos que geraram a crise, né? O que a gente não pode fazer? Ignorar. Virar. Não, vou deixar daqui a pouco ele para de chorar, para de se bater, para de bater no colega. Não. Isso em hipótese alguma nós não podemos, porque gera agressividade contra as crianças, gera todo um contexto, né, ali na sala eu de tenho aula. a prova viva lá em casa sobre isso. Porque às vezes quando o Gabriel ele entra em crise, eu não dou bola pra ele, ele começa a pegar tudo que ele vê na frente, ele joga, ele arremessa, ele ataca e ele não interessa o que tem na frente dele. Ele faz isso. Eu até achei que poderia ser algum comportamento que ele tivesse desregulado, ele tá, né? Mas que ele tivesse nervoso por eu não atender o que ele queria. Mas agora eu consigo compreender. E é justamente isso que ele queria comunicar, porque tu não estava dando a atenção, e a atenção era o ganho secundário que ele queria com aquele comportamento, né? É bem isso. É bem complicado. E agora? E 40% das crianças com TEA, a comorbidade da agressividade, ela atinge de 40% a 60% das crianças. Então, é difícil a criança com TEA que não tenha um pouco de comportamento agressivo, sabe? Claro, o nível 1 de suporte é menos, mas tem. Ele tem. Tem. É o nível 1 de momentos suporte. Ele tem um nível 1 de suporte, mas ele tem também muitas vezes. Ele tem. Isso é bem complicado. Isso aí é a pior comorbidade do TEA, é a agressividade. É difícil lidar lá em casa. Eu tava ouvindo vocês falarem aí, e começando da fala do Leandro, da legislação primeiro, né? E trazendo isso para o nosso mundo lá da dependência química, do instituto que acolhe pessoas em vulnerabilidade, e entender que a legislação às vezes não coopera ou não ajuda no tratamento. E a fala de vocês é de gatilhos, né? De dar o suporte e fazer o diagnóstico correto. O que a gente vê
na maioria dos nossos casos lá, dos nossos acolhidos, é que eles não têm o diagnóstico correto da doença que eles estão enfrentando. Porque a gente identifica lá com a psicóloga, até com o Dr. João, que já passou por lá e já deu um feedback para nós, eles têm uma comorbidade que é a dependência química. Mas junto, muitos deles têm algum grau que a gente entende que é de autismo ou, poderia falar a palavra, algum distúrbio. Não sei se essa é a palavra que é usada tecnicamente. E realmente, o que eles querem, daí trazendo para a sua fala, é atenção, né? É isso, e eles não sabem lidar com não. Quando você diz um não para ele, ele chega, ele pensa que acabou o mundo e ele vai embora do acolhimento, né? Nós somos uma casa acolhedora, ele vai embora do acolhimento porque ele recebeu um não. Ou uma quantidade de comida, ou uma atividade prática, ou era a hora de ler, ou era a hora de cuidar dos animais, e ele não quis fazer aquilo, e aí ele, para se autopunir ou se autoferir, ele vai em busca da substância psicoativa. Você veja que interessante, né, Gabi? O ser humano, o que nos diferencia dos outros animais, né? É a comunicação. Né? Nós conseguimos falar, os outros animais não falam. Então, e aí se eu estou diante de alguém que foi incompreendido, muitas vezes não precisa ser não verbal. Ele era verbal até, mas ninguém conseguiu entender ele. Olha que interessante, a gente aqui falando de criança e adolescente e o Fabrício trabalhando lá no Edificando Vidas com adultos. Público adulto, autista adulto. Masculino. Eu fui visitar e eu reconheci alguns autistas lá, não sou médico, mas a gente com a experiência que vai tendo, vai reconhecendo. Com hiperfoco em carro. Eu cheguei lá, ele sabia tudo sobre a fabricação do meu carro. Eu tenho uma Troller, aí ele sabia que a Troller já tinha encerrado a produção, mas sabia que a produção tinha sido feita no Ceará, sabia qual era o motor que tinha, quantas cilindradas, sabia tudo. Sério? Quem tem hiperfoco assim é autista. Uma pessoa neurotípica, ela não consegue guardar essa quantidade de informações. E aí eu chamei a atenção do Fabrício, eu disse, muitas vezes eram autistas lá na infância, na adolescência, incompreendidos, não foram diagnosticados, foram buscar onde supria a sua falta, a sua ausência de atenção? Nas drogas. E aí acabou lá. É um adulto hoje, um dependente químico, né? Então, tu vê como as coisas estão linkadas. Com outros a saúde mental. psiquiátricos, né? Porque primeiro vai no psiquiátrico para depois... Isso aí. Mas quem me despertou esse interesse por dependentes químicos, né? Alcoólicos, e ser autistas foi o Leandro. Que um dia a gente estava numa passeata e ele falou assim para mim, agora tu imagina, quantas pessoas que estão aqui na rua não são autistas? E foi onde eu estou pesquisando sobre isso, tá? Eu estou pesquisando bastante coisa sobre isso. Porque, assim, eu percebi muita coisa na minha família, que realmente é verdade. E aí tu vai fechando a questão vai fechando uma coisa com a outra. Tem algumas pessoas que eu conheço também no meu âmbito de ciclos de amizade, porque eu não faço uso de bebida alcoólica, mas eu tenho amigos que fazem. Eu sinto ali que naquele momento que eles estão ali bebendo, é um momento que eles se fecham. E eu já percebi que tem alguns ali que têm autismo. Pode estar entrando em shutdown naquele momento. Sim, aí eles se fecham e ficam ali com o copo na mão e, sabe, vazio. E a própria cerveja, né, que vem da origem da família do cannabis, o que ela faz? Ele tá, às vezes, um pequeno surto, uma pequena angústia, e ele faz uso para se desligar da realidade. Né? Então, eu considero quem chega no nível de alcoolismo tem algum problema psíquico junto. Não sei se é diagnóstico para autismo, mas é algum distúrbio que ele tem ali na mente dele. Eu tenho 2 perguntas para te fazer que agora eu quero saber. Teve diagnósticos de autismo com esses pacientes? E por que o alcoolismo é tão difícil de se recuperar, muito mais do que as drogas? É muito mais difícil. O porquê? Tá. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade em que ela celebra o álcool. Você casa e aí champanhe que você brinda lá no seu casamento é com o quê? Com álcool. Você ganha no campeonato, celebra com o quê o final do campeonato? Você se reúne final de semana com a tua família para celebrar a semana. Então, você vai no mercado, qual é a primeira gôndola que tem no mercado? Quando Verdade, você vai? Né? Então, toda a nossa sociedade ela é direcionada para o álcool.
A gente não percebe, mas ela domina. Então, Sabe todas por que as que eu acho e- que a gente não percebe, Fabrício? Porque a gente não faz uso da bebida alcoólica. E porque, assim, ó, pra mim é normal eu chegar lá no mercado, Sim. porque eu não faço uso, eu não bebo. Então, pra mim, aquilo lá é uma glândula normal. Mas daí pro dependente em álcool, pra ele é gatilho. Você vai no posto de gasolina, antigamente não se vendia, agora é liberado vender álcool. Então, aonde é o mais difícil para conseguir a superação dessa vulnerabilidade do álcool do que as outras drogas, por causa da cultura e da facilidade do acesso. E vamos falar não só de Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, até em farmácia, se vende bebida alcoólica. Claro que lá tem um controle talvez um pouco mais rigoroso a respeito da comprovar a idade. Mas mesmo assim, tu tendo 18 anos, não quer dizer que tu tá livre dos prejuízos do álcool. E comprovadamente o álcool, ele não traz nenhum benefício, só malefício. Ele não tem nenhum ingrediente dele que seja de forma nutricional, né, falando, boa pro teu corpo. Ah, mas a cerveja vem do malte e tal. Bom, toma um chá então. E complementando, tem mais um agravante. A bebida destilada ela é proibida até as 10 horas da noite, mas a cerveja é liberada em toda a programação. Então tá todo mundo ali sendo estimulado a beber. A nossa sociedade estimula a pessoa, e daí a pessoa que tem um gatilho, que tem uma doença, que tem uma fraqueza pelo álcool, não consegue sair. E Blumenau, porque em específico, a capital nacional da cerveja, né? Tem duas festas, né? Não é só o Oktoberfest. Summer Tem a Summer também. e a Oktoberfest. Então, você falando assim, Fabrício, então é um pouco que eu vejo, muitas vezes, então, esses adultos já são o autismo e procuram refúgio na bebida alcoólica? As duas formas, ou são autista e procuram o refúgio ali, ou o álcool degenera o cérebro, os neurônios, e aí vai para demência, daí faz a outras demência, doenças. e daí ele também procura. Então, das duas, ou ele agrava, ou ele é a razão principal da doença. Não só o autista, né? Mas o hiperativo também, né? O transtorno, né? TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, hiperativo também. Geralmente tem uma válvula de escape. Alguns vão para o esporte, alguns vão para o trabalho e outros vão para bebida alcoólica para dar uma extravasada naquela energia toda. Isso eu que não fico tão foi triste de tratada saber disso, com sabia? medicamento. Porque, eu vou falar uma coisa aqui particular rapidinho, eu tive um padrasto que ele era alcoólatra, ele foi internado, né? Não se curou e eu passei muito por causa do alcoolismo quando eu era pequena. Sabe? Então, por isso que hoje eu decidi que eu nunca ia beber e eu não bebo. Sim. Eu nunca fiz uso de cerveja, de nada. Eu não tenho nada contra quem faz, quem, né? Não vou deixar de cumprimentar ou de conversar, mas eu vejo que esse final de semana eu estava num grupo de amigos e me pegou muito essa questão que o Leandro falou para mim entre a bebida e o autismo. E eu estou começando a perceber. Começando a prestar mais atenção sobre isso. Observar e ver e os links que fazem um com o outro, né? Isso me pegou demais. Para se incluir na conversa, né? Para engajar no grupo, Isso me pegou né? demais, porque assim, tem pessoas ali que eu vejo que só conseguem chegar até a gente para pelo menos cumprimentar se ela tiver bebido alguma coisa. Isso aí me pegou, sabe? Demais, assim. Que nem moradores de rua. Outra coisa que me pegou quando o Leandro falou. Hoje, quando eu vejo um na rua, eu fico observando. Eu digo, será que ele pode ter autismo? Porque o autismo é uma coisa que está presente na minha vida, que toda vida eu estou observando. Eu não sou médica nem nada, todo mundo sabe isso. Só que como eu tenho os meus filhos, tu já começa a piscar e acelerar ali, tu já começa. E são coisas que hoje fazem sentido. E lá no final, a gente vai entender que também não há, embora esteja previsto na legislação, a criação de instituições de longa permanência, mas não há decreto regulamentando. Então, eu não tenho lá no final da vida, se esse autista ficar órfão, e vamos falar aí de um autista com nível 3 de suporte, alguém que não consegue se comunicar, né? E que tem não consegue nem fazer sua higiene pessoal, e que tem alguma condição de estar morando na rua, porque simplesmente não tinha mais parente vivo. Ficou órfão de pai e mãe e não tinha nenhum parente vivo para cuidar dele. Nós também não temos política pública de acolhimento dessas pessoas. Né? Agora, a CEIDEP, junto com as famílias aí que a gente está se reunindo, um dos primeiros projetos que a gente quer desenvolver é isso em Blumenau. Ter uma casa
de acolhimento permanente de autista que fique órfão. Né? Então, eu imagino, Fabrício, que você está lá, né, recebendo pessoas na sua casa de passagem e quem sabe ali alguém que não tem parente, alguém que não tem família, né, viva. Como é que fica essa pessoa? Vou concluir. Quanto tempo o diagnóstico de autismo foi, digamos assim, foi vindo a público? A legislação, não se falava antes, nossa né? legislação é 2012. Mas né? o Conselho de Medicina, ele diagnosticava como essa pessoa antes? Transtorno global do desenvolvimento. Daí, A depois síndrome mudou de pra... Asperger, eles diziam, né? O nível 1 Mas aí, assim, ó, quantas pessoas para trás nós perdemos porque não teve o diagnóstico correto? Iam para manicômio? Por exemplo, eu tinha intolerância à lactose, mas ninguém sabia. Né? A minha mãe secou o leite, uma ama de leite me dava leite, até 1 ano e pouco, e daí quando ela foi embora da região ali, eu comecei a receber leite de vaca, e demorou meses, eu quase fui a óbito, porque não tinha o diagnóstico de intolerância à lactose há 48 anos atrás. Então, quantas vidas se perderam, quantas famílias foram destruídas porque não tinha o diagnóstico do autismo antes, né? Então, é muito triste o que a gente está falando aqui, né? E aí, como o Leandro está falando, quem é que vai investir, quem é que vai diagnosticar, quem é que vai fazer daqui para frente? Porque a ciência está evoluindo e a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. Precisamos de casa de acolhimento. Eu não sei... me perdoa, mas tem remédio? O autista toma remédio ou não? Sim, risperidona, neuropetil. Então, esse receituário aí, se você for lá na nossa farmácia, dentro do instituto, que é administrada pelos educadores, ou psicólogo, ou assistente social, porque o nosso acolher, ele não tem acesso à medicação. Então, quer dizer que o público que está lá... Pode estar precisando? Ele está sendo tratado como um dependente químico, mas se ele tivesse sido tratado na infância, recebido todo o apoio na infância, ele não teria chegado lá. Então foi a ausência da ciência, a ausência do governo. Aquela pergunta que eu te fiz que eu quero saber, teve diagnóstico de autismo lá no Instituto? Então, nós temos uma psicóloga e o assistente social. E a gente encaminha para o CAPS-AD. Então ali demora, é todo um processo. Então, eu nunca cheguei um papel e li a conclusão. Porque é feito todo um tratamento, toda uma avaliação para chegar, mas normalmente é CID F10, né? E às vezes, F84, 10 F84. 10 E às vezes até ele sai da casa, né? E vai embora. Porque tem um limite de prazo para a pessoa ficar lá. Na casa de passagem, ele não é de longa permanência. Justamente a casa de passagem. Quantos meses é? De 3 a 6 meses. Quando chegar a 6 meses, tem diagnóstico de algum distúrbio mental. Assim, ou algum tratamento, né, que ele precisa fazer. Quando tem. Mas aí, como a nossa velocidade, né, do atendimento... De dar a resposta ao atendimento. É demorado, né? Então, muitas vezes ele sai de lá, desiste, porque ele é livre para ir embora, né? Ele não está preso lá. Não existe internação compulsória. E o acompanhamento é feito lá ou no CAPS? Então, a gente tem o nosso psicólogo, mas quando o psicólogo identifica que tem algum transtorno, aí a gente encaminha para o CAPS-AD. É o CAPS-AD que faz o diagnóstico final, né? Aí continua sendo assistido, digamos. Continua sendo assistido durante esses 6 meses. Agora, com a nova gestão, a gente está visualizando e fazendo laudos para que eles permaneçam até por algum tempo a mais. Mas não tem uma legislação que diz que é uma casa de longa permanência e ele vai ficar sendo acolhido lá por ser autista. Não tem ainda isso. Ou nunca teve. Até para mim nunca chegou um diagnóstico de não, ele é autista. Eu não vi até hoje. E talvez aí tenha que ser encaminhado para outra casa, porque a dele tem a limitação. Isso. Né? A casa de passagem não pode. E aí nós não temos em Blumenau uma casa de acolhimento longa permanência. E aqui, do poder né, eu estou aqui representando o Instituto Edificando Vidas, mas eu também sou vice-presidente do Conselho Municipal da Assistência Social. E pelo que eu li aqui, nós não temos nenhuma casa, nenhuma ONG, uma OSC, que a gente chama, né, hoje, que seja cadastrado para atendimento desse público. Então é meio que estamos iniciando... Tá tirando no escuro, né? Isso aí, estamos... É política pública, né? Que nem a gente fala, que nem a gente estava falando aqui, isso aí é política pública. As crianças mal têm um tratamento, uma terapia, eles conseguem. Um professor de apoio. Um professor de apoio. Que nem o Gustavo não tem professora de apoio, nem o Miguel.
Só porque tem um grau de autismo menor, não precisa. Precisa! E por que só o Gabriel tem direito? Porque é um nível 3? E está caminhando para nível 1, não tem mais benefício nenhum, né? Não sei se vocês estão acompanhando a movimentação. Com a modificação lá para a CID-11, a CID-11, que era para ter entrado em vigor em janeiro desse ano, foi prorrogado para 2027, né? Em 2027, quando entrar, ali a CID-11 não prevê mais níveis de suporte. Então, ela vai trabalhar comunicação e deficiência intelectual. Hoje, os médicos já fazem no laudo de autismo as duas classificações, tanto da CID-10 quanto da CID-11, porque o laudo ele é permanente. A validade desse laudo no nosso estado é permanente, a legislação estadual diz isso. O que muda? Por que as escolas muitas vezes pedem para trazer novamente o laudo, para reavaliar? Pela questão do nível de suporte. Pode haver tanto regressão quanto ganhos, né, melhoras na questão da dependência ou independência desse aluno autista. Mas na CID-11, então, vai falar de DI, deficiência intelectual, e de comunicação, funcional ou não, ou ausência total, né, de comunicação. E aí entra a grande questão, né? Muitas vezes a família foca no tratamento ou medicamentoso, né, ou até a questão física, que eu defendo bastante, porque 95% do TEA, né, das pessoas autistas precisam, são hipotônicas ou precisam, tem algum déficit motor e precisam, né, trabalhar isso. Mas eu vejo, às vezes, as famílias não darem atenção para fono, que é a chave do negócio. É a essência, né? A grande... Não é só a questão da estereotipia, não é só a questão da hipotonia ou do sobrepeso, mas e a comunicação? Então, Marina, fala um pouquinho mais da tua experiência, tanto na época lá do Ser Mais, quanto agora da tua clínica, né? Como que chega para vocês? Como é que vocês têm trabalhado isso com esse público? Geralmente chega encaminhado ou pelas escolas ou pelo médico, né? Principal o pediatra, né? Que acaba encaminhando porque percebe o atraso de linguagem. 80% chegam sem diagnóstico, né? Com um atraso de linguagem. Muitas famílias, às vezes, não têm noção de que pode ter algum sinal de alerta ali. Às vezes percebem, mas acham é coisa da idade, né? Ou quando tem não aquela tem muito máxima, visível, né? cada um tem seu tempo, né? Que é um mito, né? Foi o Toda que criança tem aconteceu seu com o meu de 9 anos, o Gabriel, que nem eu sempre falo dele aqui. A escola mandou ele direto para fono, que naquela época, 9 anos atrás, a fono olhou para mim e falou: tenho certeza que teu filho tem autismo. Eu nem sabia o que era isso, porque ele tinha ele ia fazer ele nem falava, ele não... Aí depois que tu começa a conhecer, agora, né? Tu já sabe, tu olha uma criança, já percebe os sinais de alerta. Sabia que eu ali, me né? julgo muito por isso? De eu ficar observando as pessoas hoje. Tudo para mim, tem alguma coisa diferente naquela pessoa, sabe? Às vezes eu me julgo por isso. Eu me julgo bastante, principalmente pela fala. Mas é que agora tu tem mais conhecimento de causa, daí por isso, não, né? Não precisa se julgar, é um olhar mais... Isso. É um de mãe, mas é um olhar olhar de clínico. acolhimento. É um olhar... de acolhimento. É. Né? E 86% saiu o censo da doença mental, né? Geral, de tudo. 86% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno. Dentre eles o autismo. E daí tá lá 1,2, 1,3, né? Do percentual das famílias, saiu do censo de 2022, saiu agora também. Mas já deve ter, tá um pouquinho mais. E é genético, né? Se não tem genética, não tem autismo, né? E a fala é o que mais Pode pega pular hoje, né? Pode pular gerações, né? Mas tem a genética. Se não tem genética, não existe o autismo. 80% fator genético hereditário, né? E os outros 20% é o fator genético epigenético. Ou seja, alguma coisa está acontecendo com a nossa alimentação também. Antigamente, nós comíamos raízes, carne, né? Aí o que a gente foi fazer? Começar a comer empacotado. Industrializado. E coisas cheias de corantes. Aí você percebe que essa comida, ela aumenta a quantidade e o nível de comportamento dessa criança, né? Disruptivo ou, enfim, até das estereotipias. As crianças ficam agitadas. A quantidade de açúcar que essas crianças comem, né? Lá em casa eu cortei tudo. A mulher tá brava. Não quer, porque ela gosta de chocolate. Mas eu digo, seguinte, a gente tem a cada 7 anos um reset no nosso corpo. A cada 7 anos, nenhuma célula do nosso corpo permanece igual. Ela é totalmente renovada.
Ou seja, depende do que eu como, respiro e tenho frequência vibracional, o contato que eu tenho com as pessoas que eu tenho e com o ambiente altera o meu DNA. Então eu consigo fazer um reset para que comendo bem, comendo melhor, ouvindo coisas melhores, na questão musical, né? As conversas mesmo, né? Então eu consigo melhorar isso e diminui cerca de 20 a 30%, os estudos com população grande já comprovam isso. Diminui o comportamento autista dessa criança, né? Ou o comportamento disruptivo, se ela tiver uma boa alimentação. Mas O aí ambiente joga lá também, na... né? Conta muito. Eu vejo assim, quando a criança chega num nível de agitação, né? Entra no consultório. Eu tenho uma parte com a luz branca, uma parte com a luz mais... Apago aquela lá, coloco o Luz visual, amarela. né? As estrelinhas e a música. Aquilo vai acalmando a criança, porque senão eu não consigo chegar nela. Como é que eu vou trabalhar a comunicação se a criança tá, né? Então, essa luz branca é um veneno pro autista. Queria te fazer uma pergunta. Por que que o autista não verbal, a música pega tanto nele? Ele não... porque o meu não é verbal, mas a música é a vida dele. A música pega tanto. Eu vejo que é mais criança não verbal. Que parece que tem aquele hiperfoco na música, sabe? Que não sei o porquê. Não sei se é coisa da minha cabeça que eu percebo. Ele fica calmo e ele A gosta de música. Colocou a música, vida se dele. deixar a música o dia todo... Mas eu percebo que é mais nas crianças não verbais. É porque é o meio de se comunicar. A frequência, aquela vibração, né? Gabi, no Netflix tem uma série, não me lembro o nome agora, né? Mas é uma menina e ela compunha. Então, o pai tinha um estúdio de gravação e ela compunha, não verbal. Quando o pai descobriu que, através da comunicação alternativa e ampliada, você pode falar um pouquinho pra gente, né, sobre isso, dos devices ali, né, dos eletrônicos, ela conseguia expressar. E daí ela conseguiu falar tudo que ela sentia, né, e compôs música. Então, a música é, sim, né, não só fator de calma, mas fator de comunicação. É o meio dessa criança não verbal se comunicar. Fala um pouquinho pra gente. Tem criança que não fala, mas se comunica através da música. No início ali, né, do desenvolvimento da linguagem, não consegue comunicar, mas consegue cantar uma música inteira. Só que daí não é isso que a gente quer também, né? Porque só ela cantar, ela não vai estar conseguindo se comunicar com o meio, né? Só ela repetir a música. Então, a gente vai usar esse hiperfoco dela, utiliza o hiperfoco da música para trazer para a comunicação, para conseguir se inserir no meio. Que nem tem pais, o meu filho fala, mas o que ele fala? Ele repete o que a gente fala, ele consegue cantar toda uma música e imitar a coreografia. Tá, ele fala, mas não se comunica. E tem criança que se comunica e não fala. Eu queria só voltar a uma questão da alimentação ali. Lembra que tinha uma pesquisa que os alimentos à base de soja ativavam os hormônios e as meninas ficavam maturava mais rápido, maturava mais cedo. Rápido. Então, assim, a gravidade da gente cuidar da alimentação e ver o que nós estamos comendo. E agora, voltando para esse assunto da música, da musicalização, lá na casa de passagem eu tenho que proibir alguns ritmos musicais. Por exemplo, o rap e o funk. Se eles liberam, se alguém chega novo lá e quer ter essa escolha musical, é gatilho para eles se evadirem e buscar substância ou ir embora. Por quê? Porque essa frequência, esse ritmo musical acelera o pensamento, ativa gatilhos, ativa... Então, assim, a gente procura músicas calmas, músicas tranquilas para trazer um equilíbrio. Então, a musicalização é fundamental, não só para o autista, mas para todos. Né? A música influencia o comportamento do ser humano. Em termos de terapia, eles têm, assim, atividade física, tem a parte terapêutica... Como é que é? Sim, a terapia a gente faz 3 palestras diárias, né? Das 8 às 9. Então, ali tem alguma coisa de espiritualidade. Até tem o Dr. John, que é um psiquiatra, que vale a pena, ele tem um podcast, também tem um canal do YouTube, vale a pena vocês procurarem assistir ele. Então, ele fala muito esse comportamento mental, né? Dr. John Leônidas, mas eles se pesquisar é Dr. John. E daí eles fazem as palestras, assistem cursos profissionalizantes
E aí que vem a questão das atividades práticas, o cultivo com a terra, que a gente tem uma horta lá. Então, quando eles se sentem familiarizados ou eles gostam daquilo ali, eles até deixam de ir embora. E a gente tem que encaminhar eles e ativar eles para eles dar o próximo passo e o cuidado com os animais. Teve acolhido que não quis mais ir embora porque se apaixonou pelo cavalo, se apaixonou pelo coelho, se apaixonou pela pescaria. Então eles ficam assim com o hiperfoco, né? Naquela atividade prática. Mas eles jogam bola, jogam xadrez muito bem. A gente joga xadrez, ping-pong, né? Então tem bastante atividade prática lá sim. E isso estimula bastante eles. O Fabrício falando em hiperfoco ali. Para mim já tem ali um F10 ali já, porque se a pessoa se interessou e ficou com aquele hiperfoco, porque outra coisa que me chama muita atenção num adulto é o hiperfoco. É que nem eu já assisti 25 vezes aquele filme Como Eu Era Antes de Você. E se tu botar pra mim assistir, eu vou assistir mais 25 vezes. Eu tenho hiperfoco nesse filme. Eu já sei tudo o que acontece, mas eu tenho... Quer ver quando eu tô nos meus dias que eu não tô muito legal? Eu vou lá e coloco, aquilo me acalma. Agora tu queres outra resposta? Será? Será? Eu falo pro Dr. John, será? Ele disse, calma que ainda não chegamos lá ainda. Mas para mim, hoje, o que mais pega é a fala, o hiperfoco e em questão das bebidas também. É o que hoje eu estou mais notando. Depois que o Leandro veio conversar comigo sobre isso, hoje eu presto muita atenção sobre isso. Tá vendo? O meu papel é provocar, né? E aí eu queria aqui também provocar um tema que provavelmente não vai dar tempo, mas... Vamos aí o desafio, falar. se não, a gente não conseguir falar. Não, vamos falar, dá para falar. Para um próximo, né? O DSM-5, que é o documento internacional, né, que fala sobre a questão da saúde mental, aí, ele fala sobre disforia de gênero. E aqui no Brasil, a gente entrou aí num debate que virou quase que só político, né, a respeito da questão do gênero. Eu acho que nasci com sexo biológico tal, mas na verdade me sinto outra coisa e tal. E eu até mandei o artigo científico para a Gabi, né? A gente pesquisou aí e percebeu que, especialmente nas meninas, que é aquelas que são subnotificadas, né? Porque hoje o autismo é uma menina para cada 4 meninos. Mas será que é isso mesmo? Ou será que está subnotificado? Será que passa batido? Porque a mulher, o comportamento dela mais recluso, mais introspectivo, socialmente... Mascara, né? O diagnóstico e socialmente é aplaudido, inclusive. Que daí a gente entra na questão de machismo estrutural, né? Mas a mulher quietinha é a mulher ideal para eu casar, né? Mas e será que ali dentro não tem sofrimento? Porque essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque o autismo, que todo mundo diz, tá na moda ser autista. Não é que tá na moda. É que agora nós temos mais acesso às informações, mais acesso ao diagnóstico. E eu quero dizer o seguinte, autismo é sofrimento. Ainda que seja o nível 1 de suporte, há sim sofrimento. Essa pessoa ela pode entrar em crise pelo simples fato de que ela tem que se expor a uma festa social, a um convívio com a família, que naquele dia ela não queria participar. Ou a uma ida ao shopping, que a quantidade de luzes, sons, ruídos, desregula ela. Sobrecarga sensorial. Né? Essa sobrecarga vai deixar ela exausta. No final do dia, ela precisa ir dormir cedo porque ela está arrasada. Mas, especificamente, Marina, assim, você que trabalhou lá no Ser Mais, né? Será que não pode acontecer de alguém entender, principalmente nas mulheres, esse artigo que eu mandei para a Gabi, né, científico, mostrando isso com dados estatísticos, mulheres que mudaram de sexo, ou pelo menos se identificaram, né, com outro gênero, com o gênero masculino, e que, na verdade, estava oculto ali um diagnóstico de autismo. E esse artigo científico, né, que eu li, mandei para a Gabi, diz exatamente isso. Talvez se tivesse tido o diagnóstico de autismo antes, buscado primeiro isso, nem teria ido para essa questão de troca de gênero. Porque ela ia entender, eu sou diferente porque eu sou autista. Ou até assexuado, né? Será que eu sou diferente por não gostar de nada, né? Isso. De um nem outro?
A pessoa se fecha no mundo e, sem ter o diagnóstico, não entende o porquê, né? Porque hoje você vê assim, o percentual de autista que casa e constitui família é muito baixo. É de 5 a 10% só. Então olha como uma coisa está ligada à outra, essa questão da sexualidade, né? Não é que não tenha desejo, não é que não tenha a questão hormonal, não é isso. É a questão de que compreende de maneira diferente. Aquela malícia, aquela coisa... Não rola, não tem. A comunicação é muito franca, muito direta, né? E às vezes até pensa assim, tá, mas o mundo tá mal. Tá indo de mal a pior. Para que eu vou casar? Para que eu vou ter um filho? Porque eu já vi autista que se recusou a fazer o desenho de uma árvore, porque ele disse, não, para fazer o desenho de uma árvore, esse lápis teve que ser feito de uma árvore. Então não faz sentido eu desenhar uma árvore. Olha isso. O pensamento foi lá na frente, né? Então eu tenho que evitar desenhar para que árvores não sejam cortadas. Aí você imagina o autista analisando o mundo, vendo mãe matando filho, vendo filho matando pai e mãe, sabe? E daí ele vai chegando à conclusão que, não, eu nem quero me relacionar. Né? E aí às vezes acha que tem que trocar de gênero. Então não sei, acontecia lá no Sermai de chegar alguém... Principalmente os com altas habilidades, né? Com altas habilidades, assim, que antigamente chamava dos nerds, os gênios, né? Porque daí eles acabam se fechando naquilo, porque são muito inteligentes e não conseguem dialogar. A interação social, né? Daí eu pensei nesses com altas habilidades do porquê que acabam... Se isolando. Ou não se identificam em nenhum gênero, né? Uhum. Por quê? Porque não se identificam com o normal, digamos, né? Uhum. E tem um outro problema, que o isolamento... E aí eu sou o hiperfoco no artigo científico, né? Eu leio, acho que 2 artigos científicos por dia. Sabe? Eu fico lá no portal Periódicos da CAPES, para mim aquele é o portal da minha vida, né? Só lendo artigo científico. E achei outro que linka o isolamento social, sabe com qual doença? O Parkinson. Porque o Parkinson, ele é o encerramento da produção de dopamina cerebral, natural. E quando eu me isolo socialmente, ou eu faço um excesso de estímulo através de excesso de tela, arrasta para cima o tempo inteiro, eu posso ter um tilt na produção dopaminérgica da região cerebral, né, responsável pelo controle dos movimentos. Aí você veja o perigo disso. Eu tenho uma sociedade que não se entende, que não se comunica, que usa bebida alcoólica ou algum tipo de droga, né? Que aí acha que para resolver isso, então, eu mudo de sexo, mas depois eu me frustro, porque daí eu descubro que era outra coisa. E eu vou fazer o quê? Vou me isolar. E lá na frente eu posso ter um problema gravíssimo motor, tá? Eles chegaram a linkar a questão do Parkinson com o isolamento social. 30% das pessoas que se isolam socialmente, a chance de ter Parkinson aumenta muito. E aí eu também não tenho políticas públicas para acolhimento das pessoas com Parkinson. Volta tudo em política pública. Porque enquanto nossos governantes não pararem, né, vou falar aqui para a câmera, para que depois tenha um corte bem específico. Enquanto os nossos governantes, legisladores e executivos, não pararem para dar atenção para políticas públicas da área da saúde e da educação também, né, e ficarem só negociando nas suas negociatas lá, né, de partidárias, são políticas partidárias e não políticas públicas, o Brasil não tem solução. A gente está cansado, né? Só de escutar, vamos fazer. Isso já deu. Eu estava vendo aqui sobre, o Leandro estava falando sobre subnotificações, né? Quando a gente vai ver causa da agressão... Violência doméstica? Violência doméstica, Lei Maria da Penha. Aí você vai lá identificar o agressor, qual era o estado psíquico dele no momento da agressão? A maioria estava alcoolizado. E por que buscou o álcool? Porque teve um surto de psicótico e foi aliviar a pressão na bebida. Então, tudo isso não entra na estatística. Então, a estatística chega lá no hospital, qual foi o motivo da morte ou da agressão doméstica? Não foi agressão doméstica.
Foi a bebida. O início, e antes da bebida, ele tinha algum problema psíquico, um acidente de carro é notificado como acidente de trânsito. Mas ele ingeriu bebida antes ou não? Não é? Ele tinha algum problema psíquico antes? Ninguém sabe. Então, as nossas estatísticas para fazer as políticas públicas, digamos que elas estão omissas ou erradas, né? E a questão da política a lei diz que 50% da arrecadação tem que ser investido na saúde. Talvez não esteja sendo investido da maneira correta. Precisamos rever isso daí. Tu falou sobre o diagnóstico, né? Falou sobre a questão da homossexualidade, pode falar assim? Não vou dizer que é a maioria, mas hoje lá de 30 acolhidos, 5 têm problemas com sexualidade. Estão acolhidos lá. E aí não buscaram essa outra opção sexual porque tinha algum outro diagnóstico de autismo ou de alguma outra doença, né? E mais uma coisa que tu falou agora que eu precisava relevar aqui, que agora eu não esqueci aqui. Mas era a subnotificação, a sexualidade, que tem bastante. E a outra que tu falou agora por último era da política, e antes da política tu falou? Tá, agora vamos passar então, vamos cortar essa parte aí. Mas a gente tem que fazer os diagnósticos corretos e fazer essa cadeia de origem. Isso, o olhar tem que ser amplo. Aonde foi a origem? Talvez ele tinha um problema psíquico e não foi tratado, não foi cuidado, e aí gerou um alcoolismo, agravou com álcool, e daí ele sofreu um acidente de carro ou cometeu um suicídio, e a subnotificação tá lá, suicídio, mas será que foi? Acidente de trânsito foi? Agressão doméstica foi? Então, a gente teria que ter mais psicólogos, mais clínicas para tratar mais fonoaudiólogos, mais profissionais nessa área. Fica aqui o meu pedido, né? Se quem puder estar ouvindo, fica aqui a gente incentivar, né? Ou ter mais cursos gratuitos, né? Para psicólogo, faculdades, e nos mobilizarmos, porque é necessário. E principalmente falar com os neurotípicos, né? Porque as famílias atípicas sabem isso tudo que a gente está falando aqui. E os neurotípicos? Então eu vejo assim, passou abril, acabou, né? O mês da inclusão, né? Aí o ano inteiro não se fala mais? Tem que falar. Olha que fantástico que é o podcast da Gabi, né? Que faz esse furar da bolha, traz vários profissionais, né, de todas as áreas, né? Para falar para os neurotípicos também. Então quem tá, né? Quem já é inscrito no canal, quem não é, convide outras pessoas a se inscrever, se inscreva e compartilhe essa informação. Porque as famílias que não têm nenhum autista é que precisam ouvir essa informação, né? Quem é atípico e quem é da família atípica sabe como acolher. E o neurotípico muitas vezes não sabe. Então, falando sobre essa questão de medicamento também, né? O protocolo de gerenciamento de crise, ele prevê também o uso de medicação risperidona. Mas tem que ter prescrição médica. Então, a gente viu aí casos que foram dopar uma criança autista para fazer um exame e a criança morreu. Porque a pessoa do laboratório não sabia a quantidade de remédio que dá. Morreu. A semana passada aconteceu, não sei se vocês viram isso aí. Foi fazer, eu acho que uma tomografia. Exagerou na dose, era uma criança pequena, né? Morreu. Então, nós precisamos seguir padrões de protocolo. Ah, mas todo mundo é diferente e o espectro é gigante, claro. Mas um padrão mínimo de protocolo, de segurança, eu tenho que ter, né? Mas assim, eu vou deixar aqui para vocês duas falar um pouquinho mais sobre a comunicação, porque eu sou um apaixonado pela questão, né, da fonoaudiologia. Eu acho que é a grande chave, a grande virada de chave na vida da família autista, né? E a Marina pudesse usar isso. A família tem que estar junto, né? A questão de segurança, na clínica que nós estamos abrindo, nós vamos colocar câmeras nas salas, porque é uma segurança para os pais, né? Eu quero ver um flash lá do atendimento. Porque como eu não consigo filmar os atendimentos, eu não tenho aparelhagem específica, colocar câmeras é uma segurança para os pais, isso deveria ter nas clínicas, né? Porque já é poxa, posso estar aqui assistindo um pedaço e para aprender, para fazer em casa, porque querendo ou não, a aplicação do método tem que ser generalizada em todos os ambientes, não adianta eu só aplicar aquele método nos 45 minutos na clínica, se a família não consegue dar continuidade em casa. Tem que replicar em casa, né? E assim,
A família que vem, lá com o terapeuta tal, o fulaninho não chora, nossa, ele volta feliz da vida, nunca teve uma crise. Opa, então não está sendo trabalhado direito. A gente tem que movimentar a criança, a gente tem que provocá-la para ela ter uma comunicação. Assim, se eu fizer todas as vontades dela, eu não vou estar estimulando nem comunicação, nem os comportamentos disruptivos, né? É isso que eu falo do desligamento dos comportamentos, né? A gente tem que provoca e dá o estímulo-resposta, dá um reforço positivo com o comportamento positivo, né? Retira o que ela gosta quando eu quero que ela demonstre algum comportamento positivo. Então, assim, vai ter... Nossa, eu vi que ele estava bravo contigo hoje lá. Porque realmente eu estava trabalhando um comportamento disruptivo. Então, tem que ser... em doses homeopáticas, mas, assim, tem que movimentar aquilo na criança. Para ele gerenciar o controle inibitório sozinho também, né? Senão fica sempre dependendo. Para generalizar lá na sala de aula, né? Se eu não trabalhar aqui, como é que vai generalizar lá na sala de aula, né? E filmar a terapia também é importante para a segurança do profissional também. Sim. Porque isso a gente não fala, mas acontece muitas vezes de famílias atípicas quererem questionar o professor ou o colégio, né? E, na verdade, não havia nada de errado, entende? Então, é para os dois lados, eu sempre falo isso. No jiu-jitsu com propósito, lá no nosso galpão, a gente faz o que? Pede que o pai ou a mãe permaneçam 100% presente. Mas, muitas vezes, isso no ambiente clínico lá da fono não é possível fazer. Então, filmar, né? Para garantia de segurança dos dois lados. Porque a tua profissão é tão importante, sabia disso? Eu acho que é uma das mais importantes para os autistas. É a fonoaudiologia e a psicologia junto. Porque eu sei o que eu passo com o Gabriel, sabe? Ele fala alguma coisa ou outra, mas ele não forma frases. Vamos brincar? Ele não sabe falar isso. Então, assim, a fono hoje é a coisa mais importante, que para mim que é eu acho, né? Porque é o que eu mais preciso usar lá em casa Mas a gente fica sempre naquela coisa, será que um dia ele vai formar uma frase? Será que um dia ele vai falar? Isso vai ser pro próximo episódio que eu quero te convidar tu vir aqui pra gente conversar sobre isso. Pra gente falar especificamente sobre isso, tá? Vou estender o convite para ti aqui e nós chegamos ao final. Já chegou, foi muito rápido. Eu acho que a gente falou o necessário, mas ainda faltou muita coisa, né? Sempre falta, né, Gabi? É muito assunto, né? Eu só lembrei agora que um amigo meu de infância, o Rodrigo Gonçalves, ele tem uma ONG e eu não lembro o nome agora. Instituto Vinícius Ian. Ah, é? Ele é o nosso parceiro. Ele é. Legal. Ele tá no grupo da ACIB, que a gente faz o terceiro setor da ACIB. A ACIB também está preocupada com essas questões sociais, né, que é o terceiro setor. Então, mas acho que ele não é cadastrado no CMS. Mas... Aí, ele que devia ser... Tá lá. Ele já veio aqui? Ele já veio, e Legal. eu sou embaixadora do Instituto, Legal. junto com ele. E ele que está me ajudando com os meninos, com muita coisa. Ele é uma pessoa maravilhosa, sim. Sim. Ele é. E eu também queria citar 2 filmes agora. Um que foi lançado dia 30 agora. Incrível. Esperança da Fé. E aquele que o menino de 12 anos ataca a menina lá nos Estados Unidos, na escola. Por uma questão de comunicação do Instagram, de bullying, né? De bullying. Série. Uma série, né? E aí a psicóloga é filmada, o atendimento dele lá dentro, e ele meio que surta lá, né? Aí também eu não sei que grau, que diagnóstico seria dado para aquele menino, né? Eu acho que não só nas clínicas, né, Marina? Nas escolas também. Eu sou a favor de botar a câmera dentro das salas de aula. Eu não sei o que está acontecendo com o meu filho lá. Então eu não posso, né? E é muito assunto. Não dá, Leandro? É muita coisa, Leandro. Eu e o Leandro, a gente conversa direto e a gente quer trazer tanta coisa, tanto assunto, mas chegamos ao final, né? Quero te agradecer por tu ter vindo, sabe? Que essas portas aqui, né? Quando tu quiser, tá sempre aberta para ti. Tamo junto, tá? Obrigado, Gabi. Deixar rapidinho a palavra ali, passa o teu Instagram ali pro pessoal. Fica novamente o convite. Quem ainda não segue lá o Instagram, Jiu-Jitsu com Propósito. Nós trabalhamos o Jiu-Jitsu como ferramenta terapêutica para crianças atípicas, especificamente autistas, né? E fica o convite para professores e professoras do Jiu-Jitsu virem participar como voluntários também.
Agradeço a presença do Fabrício. Eu também Marina, agradeço a presença de vocês dois. Marina, fica à vontade, pode deixar teu Instagram, teu contato ali pro pessoal que queira te procurar, fica à vontade. Tá, é Marina Morena Fono, a clínica que nós estamos abrindo é Neurox, eu e a Débora, psicopedagoga, será inaugurada essa semana. É um espaço multiprofissional, né? Tem alguns atendimentos que são cedidos para os jiu-jitsu com proposta, né? Isso. E agora vai ter a psicopedagoga também. Que legal. Que legal. Fabrício? Então, convidar o pessoal para seguir lá. O Instagram é Bill Vieira, é o meu particular, e o Instagram do Instituto Edificando Vidas, né? E agora a gente lançou hoje a campanha do agasalho. Então, nós estamos lá na Nova Rússia, no final do Progresso, dentro do Parque das Nascentes, então lá é muito frio. Então, fica aqui o convite, aí vai para o ar logo, né? Pedir para doarem, né? Principalmente casaco e calças. É o que a gente mais está precisando nesse momento. E é isso, pessoal. Quero agradecer a companhia de vocês aqui. Eu quero agradecer aos meus patrocinadores que estão todo mês aqui junto comigo. O Estúdio Dr. Amadeu, em Concerte, o Perto Digital, o Alexandre José, o Portal. E quero agradecer ao Mensoro Diego, a Ioiô Fifo. E eu sempre devo esquecer alguém, eu sempre esqueço. Se eu esqueci, me desculpa. O Dr. João, sempre esqueço dele agora. Ele é nosso patrocinador agora também. E peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, tá? Até semana que vem. Um abraço. E para cuidar, é preciso conhecer.